Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal, sinta-se abraçado. Hoje nós vamos falar sobre o intelecto e a moral. De acordo com o IBGE, no meio espírita tem o maior número de adeptos com formação do ensino superior completo. O que é que isso quer dizer? Que os espíritas são mais inteligentes do que os nossos irmãos de outras religiões? É sobre isso que a gente vai falar. O que é que vale mais? O intelecto ou a moral? O saber ou a prática? Fique conosco para saber sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. 50% dos brasileiros são católicos, outros 31% são evangélicos, 10% são não religiosos, ou seja, não frequentam nenhuma religião, não têm simpatia por nenhuma religião. Apenas 3% da população brasileira é espírita. 2% são de afrodescendentes ou afro-brasileiras. O intelecto mede quanto a pessoa sabe e o quanto ela entende das coisas, mas a moral mede o quanto essa pessoa se preocupa em fazer e praticá-la, né? Com relação aos outros. E no Espiritismo, principalmente nas obras de Allan Kardec, é muito claro que o ser humano precisa desenvolver dois aspectos. Ele, o intelecto e a moral. O intelecto é a inteligência, o raciocínio, o conhecimento. A moral, os sentimentos, a bondade, amor ao próximo. Mas o que isso tem a ver? O que isso significa realmente na prática? Antigamente, no tempo do Cristo, que ele andava por aqui, ele criticou muito os fariseus, porque dizia que eles eram como sepulcros caiados, que é bonito por fora, mas podre por dentro. E o que nós vemos hoje é pessoas se dedicando o máximo a conhecer, a saber o porquê de tudo isso, mas a prática ainda é muito pouca para todos nós. É como se fosse os fariseus das épocas de hoje. Então, nós precisamos rever o nosso conceito, porque o intelecto sem o amor vira arrogância e o amor sem o intelecto vira ingenuidade. Observe que para o ser humano ter a evolução completa, ou nós na condição de espíritos, precisamos dos dois caminharem juntos. É claro, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 780, os espíritos respondem a Kardec que o intelecto, às vezes, e na maioria das vezes, vem sempre primeiro. Porque é possível um homem ser dotado de muita inteligência, mas não ser um homem bom e usar essa inteligência para o mal. Mas, para ser bom, é preciso também praticá-lo. É importante que pratique. Então, o estudo é extremamente importante para a gente conhecer o porquê e entender aquilo que estamos vivendo, o que está acontecendo na nossa vida atual hoje. Mas, sem a moral, sem a prática, nós nos tornamos sepulcros caiados, como o próprio Cristo falou. Portanto, os dois aspectos precisam andar juntos. E aqui eu trouxe algumas mensagens do Evangelho para elucidar a nossa conversa. No Evangelho, Jesus valoriza mais a prática do que o estudo isolado. Ele critica os fariseus, pois sabem a lei, mas não as vivem. Está lá em Mateus, no capítulo 23, no versículo 3. Aí mais adiante, tem lá, em Mateus também, façam e obedeçam a tudo que eles disserem, mas não o sigam seus exemplos, pois não praticam o que pregam. E nós estamos vendo isso na realidade. Quantas vezes nós vamos a uma palestra, fazer uma palestra no centro espírita, ou vemos pastores pregando e até os padres, mas só falando. E na prática ainda somos seres humanos que precisamos evoluir
na compreensão do bem ao próximo, que é isso que o Cristo pede. Seguindo, tem lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, sejam praticantes da palavra, Jesus que está dizendo, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Olha só, é muito importante a gente ouvir, é muito importante a gente estudar, participar dos seminários e de tudo que venha trazer conhecimento para nós, mas que a gente não só ouça, que a gente lute para colocar realmente em prática. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 46 ao 49, Jesus fala o seguinte: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Olha só, quantos de nós, falamos, Jesus, eu quero tanto te seguir, eu quero tanto seguir teus passos. Falamos Senhor, Senhor, mas não fazemos aquilo que ele vem nos pedindo há muito tempo. Em Mateus, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja, esses textos reforçam a prática da fé, é essencial, e não apenas o conhecimento. É preciso realmente que os dois andem juntos, não há uma guerra entre a prática e o conhecimento, mas é preciso que os dois andem juntos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4, está escrito: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Olha só, o Espírito da Verdade vem dizer que não só basta apenas estudar, é preciso aplicar os ensinamentos na nossa vida e principalmente com aqueles que estão mais próximos, na nossa casa, no nosso lar. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27, os Espíritos dizem: a verdadeira superioridade é a virtude. O homem que mais se elevou é o que mais se depurou moralmente. Mais uma vez, dizendo que a gente tem que praticar e correr atrás para colocar tudo que a gente aprender e consumir de conteúdo, mas colocar em prática. Fora da caridade não há salvação, ou seja, essa é uma das frases mais usadas no Espiritismo e do próprio Cristo, Fora da caridade, a caridade é a prática de colocar aquilo tudo que a gente tem aprendido em ação. A transformação intelectual é o desenvolvimento do conhecimento, da razão e da capacidade de aprender. Envolve estudar, refletir e compreender. A transformação moral é a mudança de comportamento, de atitude, é aplicar o que se aprende para ser uma pessoa melhor, mais justa e amorosa. Olha só, no Espiritismo a transformação moral é vista como superior, porque o saber sem a prática não gera evolução espiritual. Que coisa impressionante. Então, eu termino dizendo que o conhecimento sem a moral e sem a prática vira ignorância. Nos tornamos pessoas arrogantes. De outra forma, a moral sem o conhecimento nos torna pessoas ingênuas, fáceis de serem enganadas. Por isso que os dois precisam caminhar juntos, sempre juntos. Conhecimento e a moral. O amor vem primeiro, a moral vem primeiro, porque o amor é a base de tudo na nossa vida. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.